o pseudocódigo. O pseudocódigo é muito útil para nos ajudar a programar, a construir programas. Começamos então por uma linguagem muito simples. Eu vou utilizar aqui o bloco de notas para fazer um exemplo, para se ver bem o que é que estamos aqui a abordar. Então, todo o pseudocódigo começa por um início e termina no fim. Pronto, já tenho o princípio e tenho o fim. No seu interior vamos lá colocar os blocos de código, ou de pseudocódigo. Vamos dar assim um espacinho para indicar que é no interior de início e de fim que o código, então, vai ser encontrado. Então, vamos aqui, por exemplo, fazer um pseudocódigo para atender o telemóvel. Portanto, aquilo que nós vemos quando vemos o telemóvel tocar, aquilo que nós temos que fazer é pegar no telemóvel, não é? Pegar no telemóvel. Depois de pegar no telemóvel, normalmente carregamos no botão ou deslizamos, não é? Pronto, atender. Vamos partir do princípio que isso fará com que atendamos. Depois de atender, o que é que temos que fazer? Aproximar o telemóvel da orelha. Aproximar o telemóvel. Ok? Da orelha e, obviamente, da boca. Muito bem. Para conseguirmos ouvir e falar. Depois de aproximar o telemóvel, podemos dialogar. Dialogar. E depois de dialogar, podemos terminar a chamada. Pronto. E depois podemos pausar o telemóvel. Isto é um pseudocódigo, ok? Ou seja, é um conjunto de instruções, é como se fosse uma receita, um conjunto de instruções muito, muito simples para fazer algo, para uma ação, para realizar uma ação, ou um procedimento. Pronto. Isto é um pseudocódigo simples. No entanto, a vida não é tão simples, não é? E nós podemos complicar isto muito, 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 bastante. Portanto, vamos complicar aqui um bocadinho. É que também, nas linguagens de programação, existem várias instruções de controle. Existe uma instrução de controle que é o se, ou se não, ok? Então, se quisermos, ou se, quisermos atender, porque às vezes podemos não querer atender. Então, ou seja, isto é uma estrutura se, então. E se isto então for verdade, ou seja, se a nossa vontade é atender, se a nossa vontade é atender, então diz que este se é verdade. Ou seja, isto é uma condição, é uma operação, uma instrução condicional. Então, se nós quisermos atender, então fazemos isto tudo. Mas como é que nós visualmente indicamos que estas instruções todas fazem parte deste se? Ora, damos aqui uns espacinhos também, aqui e aqui. E depois, no final destas instruções, deste bloco de instruções, dizemos que é o fim do se. Está bem? Pronto, então, estas instruções todas sabemos que pertencem a este se. Este se termina aqui. E depois podemos ter aqui mais instruções aqui por baixo. Ok? Podemos ter aqui mais instruções. Neste caso não temos. Está bom? E então, imaginem o seguinte. Vamos ainda complicar um pouco mais. Se quisermos atender, então fazemos isto. E se não quisermos atender? Imagina que o telemóvel está a tocar. Epá, se calhar dava jeito ou rejeitar ou colocar no silêncio, não é? Então podemos fazer isso. Porque o se pode implicar um senão. Por exemplo, se isto for verdade, existe um senão que vai fazer alguma coisa para o caso de ser falso. Porquê? Porque nós nem sempre queremos atender o telemóvel, certo? Ou nem sempre podemos. Então, antes deste fim do se, vamos aqui fazer um senão. E atenção, estas coisinhas que aqui vamos colocar dentro acontecem se isto for falso. Ou seja, se não quisermos atender. E se isto for falso, isto nunca irá ser, ou não irá ser, executado ou realizado. Mas sim, esta parte aqui. Portanto, se isto acontecer, fazemos isto tudo. Se não acontecer isto, então entra no senão e executa esta parte aqui. Portanto, qual é que é o contrário, então, de não querer atender o telemóvel? Então, se não é, primeiro, deixar atender, deixar tocar, deixar chamar, se calhar, a chamar, ou
então, o que é que nós podemos dizer? Chamar, não, com licença. A chamar, deixar tocar, deixar a chamar, ou então rejeitar a chamada. Ou ainda, o que é que nós podemos fazer? Colocar no silêncio. Silenciar. Para não estar ali a tocar. Portanto, podemos fazer 3 coisas. Deixar chamar, ou se calhar deixar a chamar, não. Deixar chamar. Ou seja, se calhar fica melhor ainda assim. Ignorar. Vamos pôr ainda mais simples. Ignorar. Ou então rejeitar a chamada. Ou então silenciar. Ok? Se quiser ainda mais simples, porque se pretende, porque se percebe. Ignorar, rejeitar ou silenciar. Portanto, neste programa ou acontece isto ou acontece isto, ok? Para uma chamada. Se telefonasse outra vez, tínhamos de ver se queríamos ou não atender. Se quiséssemos atender, ou então, se quiséssemos atender, fazíamos isto ou isto. Portanto, um se ou faz esta coisa aqui toda. Ou então, se não fizer esta coisa toda, vai ver se existe um senão. Porque o senão não é obrigatório de existir, ok? Podia ser só assim. Ok? Como tínhamos há bocadinho. Certo? Outro exemplo de pseudocódigo. Existem muitas estruturas possíveis para pseudocódigo, porque também existem muitas estruturas possíveis para programar, ou de programação. Pronto. Vamos então outra vez aqui. Imaginem que nós estamos a ouvir o telemóvel a tocar e nós não conseguimos encontrar. E nós queremos encontrá-lo. Pronto. O que é que nós podemos então aqui fazer? Existe uma outra estrutura muito útil que é o enquanto. Enquanto o quê? Enquanto o telemóvel toca ou chama. Ok? Pronto. Vamos aqui fazer um fim. Fim do enquanto. E outra vez o mesmo tipo de estrutura. Eu não disse nada, mas aqui dentro do se podíamos ter outro se no seu interior. Ok? Podíamos ter aqui vários se's, ter aqui uma ramificação bem grande. Muito bem. Então o que é que nós podemos fazer enquanto o telemóvel toca? Ora, isto é um ciclo, chama-se o ciclo enquanto. Enquanto o telemóvel toca, o que é que nós podemos fazer? Procurar o telemóvel, não é? Porque isto aqui é um programa para procurar o telemóvel. Então vamos. Enquanto o telemóvel toca, procurar o telemóvel. Ok? Podíamos ter aqui um se, indicar logo a seguir, se encontrar o telemóvel, então sai deste enquanto. Está bem? Mas vamos simplificar e não vamos complicar tanto. Então, enquanto o telemóvel toca, procurar o telemóvel. E depois, o que é que podemos fazer? Olha, podemos fazer isto, se quisermos atender, então pega um telemóvel, atende, ou então ignora ou rejeita ou silencia, não é? E este programinha aqui, esta instrução, podia estar aqui logo a seguir ao procurar o telemóvel, ok? Assim. Vou aqui alargar um pouco para baixo. Podíamos ter isto, ok? Mas vamos aqui simplificar, para explicar bem isto. Aliás, deixa-me só aqui apagar esta parte, que agora está aqui a complicar. Portanto, vamos cá ver bem isto. Enquanto o telemóvel toca, procuro o telemóvel. E quando é que eu vou parar? Quando encontrar o telemóvel, quando isto já for verdade, quando isto terminar, isso podia indicar uma condição para terminar o enquanto, ou enquanto isto, quando isto for falso. Ou seja, quando o telemóvel parar de tocar. Quando o telemóvel parar de tocar, eu paro de procurar o telemóvel. Bom, na realidade e na prática, se calhar quando o telemóvel toca, eu vou procurá-lo e quando ele parar de tocar, eu vou continuar a procurar para ver quem é que estava a telefonar, não é? Ou para ver o que é que se passava, se foi uma mensagem, se foi um toque, se foi um e-mail, por exemplo, etc. Ok? Portanto, este assunto é bastante discutível. É só para, mas no entanto este exemplo é só mesmo para mostrar quando é que este enquanto pode ser aplicado, ok? Ou seja, eu ando a procurar aqui o telemóvel enquanto ele tocar, ok? Pronto. Existem mais exemplos e nós nas aulas vamos ver mais desses exemplos. Até já!